Antes de mergulharmos nas profundezas da origem do nosso sistema solar, convido você a expandir por um instante os limites da razão comum e permitir que o pensamento se eleve. Vamos tentar recuar até o princípio de tudo o que conhecemos. A ciência física nos oferece a hipótese nebular. Uma imensa nuvem ardente que, ao se contrair por eras incontáveis, deu origem aos planetas e ao Sol. Mas e se essa explicação for apenas a superfície de um mistério muito mais vasto? O ocultismo nos propõe uma visão mais profunda. Há de que o sistema solar não apenas surgiu, mas foi concebido, como uma ideia viva, formada no espírito de um ser elevadíssimo, o Logos solar. Esse Logos não apenas criou, mas é o sistema. Tudo o que existe, matéria, energia, movimento, vibra dentro da sua consciência. Sendo ele transcendente a isto tudo. Assim, o que vemos como evolução física é apenas o reflexo de um plano superior, onde tudo já existe em perfeição. E é nesse plano que começamos nossa jornada de compreensão. Do livro A Clarividência de C.W. Leadbeater, de página 38. Tentemos, pois, recuar o nosso pensamento até ao princípio deste sistema solar a que pertencemos. Conhecemos toda a vulgar teoria astronômica da sua origem, a hipótese nebular como é costume chamar-lhe. Segundo a qual ele primeiro existiu como uma enorme nebulosa ardente, de um diâmetro excedendo muito a órbita mesmo do mais afastado dos planetas, e como, depois, à medida que, no decurso de séculos sem número, essa enorme esfera pouco a pouco, resfriando, se contraía, o sistema, tal qual o conhecemos, se formou. A ciência oculta aceita essa teoria, nas suas linhas gerais, como representando acertadamente o lado puramente físico da evolução do nosso sistema, mas acrescenta que, se limitarmos a nossa atenção apenas a este lado físico, teremos uma ideia muito incompleta e incoerente do que realmente aconteceu. Ela postula, em primeiro lugar, que o ser elevadíssimo que toma a seu cargo a formação de um sistema, ao qual por vezes chamamos o Logos do sistema, principia por formar no seu espírito uma ideia completa de todo o sistema com as suas sucessivas cadeias de mundos. Pelo próprio ato de formar essa ideia ele dá ao conjunto uma existência objetiva simultânea no plano do seu pensamento, um plano, é claro, inteiramente superior a todos aqueles de que tenhamos qualquer conhecimento, do qual os vários globos descem, quando é preciso, a qualquer estado de maior objetividade que respectivamente se lhes destine. A não ser que tenhamos sempre presente este fato da existência real de todo o sistema, desde o princípio, num plano superior, erraremos repetidas vezes o sentido da evolução física que cá embaixo vemos desenrolar-se. Mas o ocultismo tem mais do que isto a dizer-nos sobre o assunto. Diz-nos não só que a este maravilhoso sistema, a que pertencemos, foi dada a existência pelo Logos, tanto nos planos inferiores como nos superiores, mas também que a sua relação para com ele é mais íntima mesmo do que isso, porque o sistema é absolutamente uma parte dele, uma expressão parcial dele no plano físico, e que o movimento e a energia de todo o sistema são a sua energia, e que tudo acontece dentro dos limites da sua aura. Esta concepção, por estupenda que seja,
não é porém inteiramente improvável aqueles de nós que alguma coisa da aura tiverem estudado. Conhecemos bem a ideia de que, à medida que um indivíduo progride no caminho ascensional, o seu corpo causal, que é o limite determinante da sua aura, aumenta nitidamente em tamanho, assim como em luminosidade e pureza de cor. Muitos de nós sabem, pela experiência, que a aura de um aluno que já progrediu bastante no caminho é muito maior do que a de um indivíduo que apenas tenha pousado o pé sobre o primeiro degrau, e no caso de um adepto o aumento proporcional é ainda maior. Lemos na escritura oriental, em livros perfeitamente esotéricos, como era imensamente extensa a aura do Buda. Parece-me que há um trecho onde se dá 3 milhas como sendo o seu limite, mas, seja qual for a medida exata, é evidente que aqui temos outro relato do crescimento extremamente rápido do corpo causal à medida que o homem progride no seu caminho ascensional. Pouca dúvida pode haver de que este crescimento se faz por progressão geométrica, de modo que não nos deve surpreender se nos falarem de um adepto num nível ainda superior, cuja aura seja capaz de incluir ao mesmo tempo todo o mundo, e de aqui podemos pouco a pouco levar o nosso pensamento até conceber que haja um ser tão elevado que dentro de si abranja todo o nosso sistema solar. E não devemos esquecer que este, por enorme que nos pareça, não passa de uma gota pequeníssima no vasto oceano do espaço. Assim, do Logos, que em si contém todas as capacidades e qualidades que podemos concebivelmente atribuir ao mais alto Deus que possamos imaginar, é literalmente verdade, como antigamente se disse, que dele e por ele e para ele são todas as coisas nele vivemos e nos movemos e temos o ser. Ora, se isto é assim, é claro que o que acontece, seja o que for, no nosso sistema acontece absolutamente dentro da consciência do seu Logos, de modo que imediatamente compreendemos que o verdadeiro registro deve ser a sua memória. E, além disso, é evidente que, seja em que plano for que essa memória exista, o certo é que está muito acima de tudo quanto conhecemos e que, portanto, quaisquer registros que possamos ler não podem passar de um reflexo desse grande fato dominante, espalhados nos meios mais densos dos planos inferiores. Conclusão. Se o sistema solar é uma expressão do Logos, então o ser humano, feito à imagem do Divino, também carrega em si essa estrutura cósmica. Gaia, o Logos planetário da Terra, ou a inteligência que anima, sustenta e guia a evolução de todos os reinos deste mundo. Assim como o Logos solar manifesta e contém todo o sistema solar em sua consciência, Gaia manifesta a Terra em todos os seus aspectos, físico, etérico, emocional e mental. Tudo o que vive e se move neste planeta existe dentro da aura viva de Gaia, que pulsa em sintonia com o grande coração do Sol. Tudo isso ecoa a antiga lei hermética da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Essa lei nos ensina que o macrocosmo e o microcosmo são espelhos, o universo e o ser humano são reflexos um do outro. Portanto, ao contemplarmos o Logos solar, contemplamos também a nossa própria essência. E ao expandirmos nossa consciência, tocamos o infinito que nos criou,